dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, na sua casa, na sua família. Estamos iniciando mais um dia, estamos iniciando mais um devocional, onde vamos meditar na Palavra de Deus, vamos orar, para que o nosso dia seja um dia extremamente abençoado em Deus. Seja bem-vindo, esse é o dia que o Senhor fez, e nele devemos nos alegrar. Estamos voltando para o nosso horário normal, às 6 horas da manhã, e que Deus possa nos conduzir hoje na Tua Palavra, para que a gente possa aprender mais e mais daquilo que Ele tem para nos ensinar, para nos mostrar, para nos guiar. Vamos chegando para mais um dia. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui, meditando na Palavra de Deus. Seja bem-vinda, Gi, Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda, Aline, Deus te abençoe. Gabi, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos começar. Obrigado, Gi. Vamos começar o nosso devocional. O devocional é sempre bom, né? Ele nos alimenta, ele nos fortalece. Obrigado, Gabi. Ele nos fortalece. É muito bom a gente começar o dia se alimentando, né? Alimentando o nosso espírito, a nossa alma. E mais tarde alimentar o nosso corpo, né? Não sei quem já tomou café aí, né? Mas eu ainda não. E mais tarde alimentar o corpo, né? Vamos chegando. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coração tiver, melhor. Deixa a live mais evidente, né? Vamos iniciando. Vamos ver se mais gente vai aparecer, porque quando era às 8 aparecia mais também, né? Porque o pessoal acordava mais tarde, eu já estava no trabalho, né? Queridas, vamos começar o nosso devocional e hoje eu quero falar um assunto que eu andei meditando nele essa semana. Na medida que eu fui lendo a Palavra de Deus, eu fui meditando nesse assunto. E a gente às vezes acha que Jesus Cristo só trabalhou, só fez o que tinha que ser feito enquanto ele estava aqui na terra. Na verdade, quando ele veio, se tornou homem e habitou entre nós, ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu exatamente o que ele tinha para fazer. Ele cumpriu a sua missão. Tanto é que na cruz do Calvário ele diz: está consumado. Eu falei isso ontem, no devocional de ontem. Ele cumpriu. O que ele veio fazer, ele fez. E é interessante que num determinado momento da vida dele, ele disse para as pessoas, enquanto ele estava aqui, ele disse a seguinte frase: o meu pai trabalha e eu continuo trabalhando. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje vai ser esse o tema do nosso devocional dessa manhã. Jesus continua trabalhando por mim e por você. Jesus continua trabalhando por nós. Ele continua trabalhando. O fato dele ter subido aos céus, depois que ressuscitou, porque depois que ele ressuscitou, ele passou ainda mais 50 dias com seus discípulos e com mais de 500 pessoas que o viram. E depois, na frente dos seus discípulos, vocês conhecem a história, ele subiu aos céus. Não adianta procurar Jesus que você não vai achar
ele de corpo aqui. Entenda que o túmulo de Jesus Cristo está vazio. Está vazio. O trono está ocupado. Mas o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Se você procurar o túmulo, por exemplo, de Buda, ali tem um corpo, na verdade um esqueleto. Se você procurar o túmulo de Maomé, ali está o esqueleto dele. Se você procurar o túmulo de outros, como Allan Kardec, do Espiritismo, ali está o esqueleto dele. Mas se você for em Jerusalém e procurar o túmulo de Jesus Cristo, ele está vazio. Inclusive tem uma placa na porta do túmulo, na entrada do túmulo tem uma placa. Por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. E ele continua trabalhando por mim e por você. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele deixou o seu povo uma grande promessa. Antes dele morrer e ressuscitar, ele deixou para aquela multidão, para aquele povo, para aquelas pessoas que o seguiam, uma das mais lindas promessas de toda a Bíblia, que eu considero uma das promessas maravilhosas dentre milhares e milhares de promessas que existem. Ele deixou uma promessa que ficou registrada no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Diz assim: não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e lhes preparar o lugar, eu voltarei e levarei para mim, e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha que promessa maravilhosa. Antes de morrer, ele falou: ei, não fique aflito, não perturbe o seu coração, não fique preocupado, não fique triste, não se deprima, não fique preso às coisas desse mundo. Aquieta o teu coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai, para onde eu vou depois que eu morrer e ressuscitar, lá na casa do meu Pai, há muitas moradas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, se isso que eu estou falando não for verdade, eu não teria dito que estaria indo para lá preparar um lugar para você. E eu vou voltar. Depois que eu ressuscitar, eu vou voltar. Eu vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Vocês já conhecem o caminho. Eu estando aqui, eu ensinei para vocês o caminho para onde eu vou. E esse é o caminho. É maravilhoso isso. Sabe, queridos, existe um lugar que Deus está preparando. Ele continua trabalhando. Existe um lugar que o Senhor está preparando para mim e para você, uma morada, que ao deixarmos esse corpo, ao deixarmos essa terra, estaremos com Ele eternamente. E Ele disse que Ele volta para buscar, para nos buscar. Sabe, querido, as promessas de Deus, elas não falham. Bom dia, dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. As promessas de Deus não falham. Não falham.
As promessas de Deus, elas são eternas. Elas são eternas porque aquele que prometeu é fiel. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Norimar. Se você pegar a Bíblia toda e começar a ler, a gente inclusive está com um projeto em andamento da leitura completa anual, você vai ver que todas as promessas, a maior parte delas, já foram cumpridas. Deus disse que viria, e Ele veio. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo. E Ele disse que morreria. Jesus Cristo disse que morreria. E morreu. Jesus Cristo disse que ressuscitaria. E depois da morte, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele disse que voltaria. E Ele está voltando para buscar o seu povo. Para buscar o seu povo. Nós temos duas formas na nossa geração, por enquanto ainda estamos vivos aqui, nós temos duas formas de finalizar a nossa vida terrena. Duas formas. A primeira é a nossa morte natural, a nossa morte física. Isso é uma certeza que jamais podemos esquecer. Todos nós, um dia, vamos morrer. Isso é uma certeza que a gente deve carregar com a gente. Bom dia, Mira. Deus abençoe, querida. Isso é uma certeza. Todos nós vamos morrer um dia. Alguns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. É a soberania de Deus que determina isso. E a outra forma de deixarmos este mundo, esta vida, é o arrebatamento. A Bíblia é muito clara sobre o arrebatamento, que pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a segundos, não sabemos. Essas são as duas formas que temos de deixar essa terra, de deixar esse mundo. Mas nós temos uma garantia, e eu vou ler essa garantia de novo. No Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Não perturbe o vosso coração, não fique aflito, não fique preocupado, não fique angustiado, não fique triste, não se preocupe com as coisas desse mundo. Creiam em Deus e creiam também em mim. São palavras de Jesus. Na casa do meu Pai, ou seja, para onde eu estou indo, há muitas moradas. Se isso que eu estou falando para vocês não fosse verdade, ou seja, se não fosse assim, eu não teria lhes dito, vou preparar um lugar. E indo para lá, olha que ele está dizendo isso antes de morrer e de ressuscitar. E eu indo para lá, eu voltarei, e levarei vós comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. E ele finaliza nesse versículo dizendo, vocês conhecem o caminho. Pelo fato de eu estar aqui ensinando vocês e mostrando o caminho, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, porque vocês estão indo para lá também. Existe uma promessa, a vida não é só isso que você está vivendo. Existe mais. Existe um lugar glorioso que Jesus está preparando. Por isso que o tema do nosso devocional que eu falei hoje é Jesus continua trabalhando por mim e por você. Sabe, queridos, Jesus está no céu preparando um lugar para nós. Ele está cuidando de tudo para que um dia, quando deixarmos esse mundo, como eu falei, dessas duas formas que são possíveis, e formos para a eternidade, teremos um lugar onde vamos viver em paz, numa alegria eterna, ao seu lado. Olha que maravilhoso isso, que garantia. Isso já é motivo para eu não me preocupar neste mundo. Isso já é motivo para eu viver em paz. Mas nesse exato momento, não é só isso, nesse exato momento Jesus também continua trabalhando em coisas incríveis na nossa vida, que tem a ver com a eternidade, não só, mas com a nossa vida diária. Sabe, eu creio, isso aí é uma posição minha, tá?
Eu creio que estamos no fim do tempo. Se você ler o Evangelho de Mateus, ele vai dizer lá no Evangelho de Mateus vários sinais que estão acontecendo, que mostra que Jesus está voltando. E ele vai voltar, não se engane, queridos. Eu conheço pessoas que já falaram, eu já escuto isso há muitos anos. E ele nunca veio. Que pena que você pensa assim. Se você pensa assim. Porque ele pode voltar a qualquer momento. É uma promessa. E as promessas de Deus, elas não falham. Todas elas são cumpridas em Deus. E Jesus Cristo, ele está trabalhando na minha vida e na sua vida para que quando esse dia chegar, seja a nossa morte, ou seja o arrebatamento do seu povo, daquele que crê nele, a gente não passe por esse momento despercebido. Tenha certeza que Jesus Cristo está trabalhando, tomando uma série de medidas para nos ajudar a chegar lá. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu separei aqui algumas coisas importantes que você deve entender na palavra de Deus, que Jesus Cristo continua trabalhando. Jesus Cristo continua agindo por mim e por você. Primeira coisa que Jesus Cristo continua fazendo. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Primeira coisa que Jesus Cristo continua fazendo, ele continua intercedendo por mim e por você. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Jesus Cristo continua intercedendo por mim e por você. Nós temos o acusador, nós temos aquele que nos acusa, nós temos aquele que mostra, aponta os nossos erros, que é o adversário das nossas almas, Satanás. Ele é real. Pense que não, mas ele é. Não fique achando que é uma alegoria, que é uma fantasia, que é uma história da carochinha. Não. Satanás, ele é real. Ele luta para não deixar chegarmos lá. Ele já está condenado. E quanto mais ele puder levar com ele, ele levará. Mas Jesus continua intercedendo. Quando você cai, quando você é acusado, Jesus Cristo está diante de Deus dizendo, eu não morri à toa. Eu não ressuscitei à toa. Eu não estive na cruz do Calvário por ele à toa. O que era para ser feito eu fiz. Derramei meu sangue e a minha carne foi cortada, moída pelas transgressões dele, pelo pecado dele, por ele ter caído agora, por ele ter tropeçado agora. Jesus continua intercedendo por mim e por você. É impressionante essa porção da palavra que eu vou ler agora em Romanos, capítulo 8, versículo 33 e 34, carta de Paulo aos Romanos. Olha o que diz esse versículo e recebe ele no seu coração. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que maravilhoso isso. Eu me alegro quando eu leio esse versículo. Quem fará alguma acusação contra você? Quem tem esse poder? Se você é filho e filha de Deus, descansa no Senhor. Tira esse sentimento de culpa. Porque o pecado, ele nos traz o sentimento de culpa. Quando de forma genuína nos arrependemos. Mas é Deus que nos justifica. Quando Cristo morreu na cruz, nós todos que nos tornamos filhos dele, somos justificados. Nos tornamos justos diante de Deus. Porque Deus deixou muito claro na sua palavra e na sua lei que o salário do pecado é a morte.
Aquele que pecou merece morrer. Aquele que pecou merece a morte. É claro isso na palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas aquele que crê em Jesus Cristo jamais será condenado, porque em Cristo, eu e você, nos tornamos pessoas justas diante de Deus. Quando Deus olha para a gente, Ele vê o sangue do seu Filho derramado. Ele não vê o nosso pecado. Porque Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha aquele cumprimento do primeiro versículo que eu li. Estou indo para o meu Pai e lá vou preparar um lugar para vocês. Essa é a vida eterna. Bom dia, Cássia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Sabe, a Bíblia nos mostra que, assim como todo ser humano, Jesus também foi tentado pelo diabo. Nós temos aqui, durante essa vida que vivemos, as tentações. Por mais que ele tenha resistido, Cristo sabe muito bem o que passamos aqui na terra. E é por isso que Ele está no céu intercedendo por nós. Intercedendo por nós. É aquilo que eu falei, Satanás é uma realidade. E ele vai fazer de tudo para mudar a nossa rota, mudar o nosso caminho, mudar o nosso foco. A maior prova de que Satanás é real é só olhar para o mundo que vivemos hoje. A favor do aborto, pessoas querendo aprovar a lei do aborto, filhos matando pais, pais matando filhos, a morte virou uma coisa comum, o assassinato virou uma coisa comum, o homicídio. Então isso é uma realidade que a gente precisa estar atento. Mas entenda uma coisa, Jesus Cristo continua trabalhando por mim e por você. E a primeira coisa que eu quis deixar claro é que Ele continua intercedendo diante de Deus por mim e por você. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 14 em diante. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha que maravilhoso esse versículo. Nós temos um sumo sacerdote que entrou no céu depois da sua ressurreição. Quem lê a palavra de Deus sabe que depois que Cristo ressuscitou, Ele subiu aos céus na frente dos discípulos. Os discípulos viram Ele subindo. Ele adentrou no céu. E a gente precisa nos apegar firmemente nessa fé, que é a fé que professamos, porque temos lá um sumo sacerdote que ele se compadece das nossas fraquezas. E ele não só se compadece das nossas fraquezas, mas ele sabe exatamente o que passamos, porque ele passou por todo tipo de tentação e não pecou. Entenda uma coisa, queridos, tentação não é pecado. Tentação é um gatilho para pecar. Tentação não é pecado. Tentação é um gatilho que, se você não vigiar, se você não prestar atenção, ele te leva ao pecado. Pecado é tudo aquilo que vai contra aos princípios e valores de Deus. Pecado é errar o alvo. É errar o alvo. Nosso alvo é Cristo.
pecado é errar o alvo. E o próprio Paulo disse que todos nós pecamos e por isso fomos separados de Deus. Mas em Cristo somos reconciliados e nos tornamos justos diante de Deus. E Deus é misericordioso, por isso Jesus Cristo continua trabalhando, intercedendo por mim e por você. Segunda coisa que Jesus Cristo faz e continua fazendo por nós, Ele continua nos guiando na verdade. Ele continua nos guiando na verdade. Jesus é o nosso bom pastor e nós somos suas ovelhas. E hoje Ele está nos guiando através do Espírito Santo, a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse: eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade, eu sou mais uma vida. Não, Ele disse: eu sou o caminho, não existe outro. Eu sou a verdade, não existe outra. Eu sou a vida, não existe vida fora dele. Existe sobrevivência. Vida só em Cristo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 ao 14, diz assim: eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e se tornará conhecido de vocês. É o Espírito Santo hoje que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. É Ele que nos guia na verdade. Sabe, queridos, eu não sei se vocês já percebem isso durante a vida de vocês, durante a caminhada de vocês, mas nós temos dentro de nós como se fosse um semáforo, onde nós temos o sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho. O sinal verde é aquele que a gente tem consciência de que o que a gente está fazendo é para ser feito. Não transgride os princípios e valores que conhecemos através da palavra de Deus. O sinal verde é aquele que não nos faz perder o foco, que é Cristo. Mas nós temos o sinal amarelo, que é aquele que nos alerta: opa, isso você não pode fazer, dessa forma você não pode agir, dessa forma você não pode trabalhar desse jeito. Isso é a tentação, isso é o sinal amarelo alertando. E o sinal vermelho é aquele que, quando você passou o amarelo, não atentou pelo amarelo, você entrou no sinal vermelho e você ou provavelmente está iniciando uma queda livre no pecado, naquilo que não era para ser feito. Agora, quem controla esse semáforo é o Espírito Santo. Por isso que devemos estar sensíveis à voz de Deus e estar com o nosso espírito alimentado, para que a gente observe as mudanças do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho. Precisamos estar atentos, e quem nos guia nisso é o Espírito Santo. Então você já deve ter percebido, você de repente está fazendo alguma coisa, de repente você recebe um pensamento dizendo para você: opa, não faz isso. Não faz isso porque não é legal, não faz isso porque você vai estar transgredindo um princípio seu mesmo, que você aprendeu, que você viveu, que você conheceu em Deus. De repente você vai fazer alguma coisa, vem aquela paz, aquela tranquilidade, o próprio Jesus Cristo diz que a paz dele excede todo entendimento, e que a paz de Cristo deve ser o nosso juiz, o nosso árbitro nas tomadas de decisões. Então, você vai fazer alguma coisa e tudo, você está tranquilo, está em paz, sem dúvida, sem nada, é o sinal verde, vai embora, vai fazer, porque é uma coisa que não vai contra os princípios de Deus e os valores, e você está em paz. Isso é o Espírito Santo. Por isso que precisamos estar sensíveis
a voz do Espírito Santo. E isso só é possível quando estamos com o nosso espírito bem alimentado. E ele só é alimentado pela palavra de Deus, pelas coisas do alto. Então Jesus, ele está nos guiando na verdade. Na verdade. Jesus Cristo foi muito claro ao dizer que o Espírito Santo não falará a nós outra verdade, que não seja a dele. Então preste muita atenção ao que o Espírito Santo fala ao seu coração, porque ele está trazendo para você, todos os dias, a verdade de Cristo. Você acha que você está nessa live hoje por vontade própria? Você acha que você está nessa live agora de manhã porque você quis? Não. O Espírito Santo lhe trouxe. O Espírito Santo lhe acordou. O Espírito Santo lhe trouxe nesta manhã para ouvir o que você está ouvindo. Deus está ministrando no meu coração e no seu coração nesta manhã. É isso que precisamos entender. Que somos guiados pelo Espírito Santo. Ele lhe trouxe aqui nesta manhã. E está ministrando aos nossos corações a verdade de Deus, que está registrado na sua palavra. Amém? Então Jesus nos guia na verdade. Terceira coisa que Jesus Cristo está fazendo por mim e por você, Ele está nos ajudando a cada dia vencer o inimigo. Ele está nos ajudando a cada dia vencer o inimigo. Por mais que enfrentamos tentações neste mundo, nós não estamos sozinhos. Jesus está lá no céu, nos ajudando a vencer Satanás e o pecado. O apóstolo Paulo disse que não seremos tentados além daquilo que podemos suportar. Porque Deus é fiel. Ele permite que as coisas aconteçam sabendo que venceremos. Entenda que os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas demandas, elas são pedagógicas. Elas nos tornam pessoas melhores. Entenda que quando somos tentados, o Senhor providencia um escape para que possamos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 deixa muito claro isso. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Sabe, queridos, tudo passa pela permissão de Deus. Tudo passa pela soberania de Deus. Tudo passa pela vontade de Deus. Então quer dizer que essa luta que eu estou vivendo é vontade de Deus. Não, é permissão de Deus. Sabe, entenda uma coisa. Deus, Ele não tem prazer na sua dor. Deus, Ele não tem prazer nas suas lutas. Deus, Ele não tem prazer no seu sofrimento. Porém, Ele não despreza a sua dor. Ele não despreza o seu sofrimento para melhorar você, para fazer você melhor, para fazer você subir de nível. Nunca esqueça disso. Deus não tem prazer na sua dor, não tem prazer no seu sofrimento, não tem prazer na sua tristeza, não tem prazer nas suas lutas. Deus não tem, Ele não quer isso para você. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Porém, quando a dor chega, quando o sofrimento chega, quando a tristeza chega, Deus não vai desprezar isso. Pelo contrário, Ele vai aproveitar essa situação permitida por Ele para que você cresça, para que você amadureça, para que você mude de nível e tenha um relacionamento mais profundo com Ele. Deus jamais desprezará os momentos difíceis da sua vida para fazer de você uma pessoa melhor. Nunca esqueça disso. As lutas, os desafios, as dores humanas, elas são pedagógicas. Elas são para você
melhorar. Por isso, existe a vontade permissiva de Deus. Não que Ele goste, mas Ele permite para você crescer, Então, Jesus está trabalhando e nos ajudando a vencer o inimigo. Sabe, queridos, ainda que sintamos vontade de pecar, porque cá entre nós, o pecado é prazeroso, não é? Não é bom? Não podemos ser ingênuos. Pecar é bom, é prazeroso. Alimentar a nossa carne é prazeroso. É prazeroso. Só que nos leva à condenação. É um prazer momentâneo. É um prazer que nos afasta de Deus. É um prazer que alimenta a nossa carne e faz ela prevalecer e não mais o Espírito. Mas o Senhor, Ele tem misericórdia de mim e de você. E Ele sempre trabalha a nosso favor. Basta entregarmos as nossas fraquezas a Ele e falar: Senhor, isso aqui eu não consigo dar conta. Isso aqui eu não consigo vencer. Isso é demais para mim. Isso a gente faz em oração e confiando que Ele nos dará o escape. Nos dará o escape. Sabe, se fizermos isso, o poder do Senhor virá sobre nós e nos capacitará para vencer o pecado. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode tentar o mal. E a ninguém tenta, mas cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Sabe, às vezes as tentações elas surgem por causa das nossas escolhas erradas. Às vezes as tentações surgem por causa das nossas escolhas e decisões erradas. Não é porque Deus está te tentando, não. Você fez, a gente sabe, uma das maiores provas de amor de Deus por mim e por você é o livre-arbítrio. Deus nos ama tanto que Ele deu o poder de escolha. Ele deu o poder de escolha. Você é livre para viver do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. E mesmo você sendo filho e filha de Deus, o amor de Deus é tão grande que Ele fala para você o seguinte: viva como você quiser. Você tem o poder da escolha nas suas mãos. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento o seguinte, Deus dizendo para o povo de Israel o seguinte: eis que ponho diante de você bênção e maldição. Mas Ele deixa uma dica e um conselho. Eis que ponho diante de vós bênção e maldição. Mas escolha a bênção, escolha esse caminho, porque isso te trará vida. Esse te trará morte. Aí você vai falar: então Deus coloca diante de mim, pastor, o mal. Não, Ele permite. O mal já existe, Satanás está aí. Ele permite. Ele permite para você amadurecer, para você crescer, para você moldar o seu caráter, para testar a sua fé, testar a sua fidelidade. Ele permite. Mas Ele, mesmo permitindo, na sua ação permissiva, Ele ainda aconselha: escolha o bem, escolha a bênção, escolha esse caminho, anda por ele. E jamais se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, continua. Isso é uma das maiores provas de amor de Deus por nós. Ele nos dá o poder de escolha. Bom dia, Maurício, bom dia, Rose, sejam bem-vindos. O poder de escolha. Escolha certo. E pare de sofrer. Pare de colher frutos de decisões erradas, consequências de decisões erradas. Viva, porque Deus nos ajuda a vencer o inimigo. Quarta coisa, para a gente já finalizar o devocional, que Deus está fazendo por nós, que Jesus Cristo está fazendo por nós. Ele está aperfeiçoando a nossa fé.
Ele está aperfeiçoando a nossa fé. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 48. Certa vez Jesus disse: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sabe, queridos, a cada dia que vivemos em Cristo, nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos pessoas avançando por um grau de perfeição maior. Seremos perfeitos por completo aqui? Não. Só na glória. Mas, a cada dia que passa, nos tornamos pessoas melhores do que ontem. Hoje, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã, se Deus me permitir chegar lá amanhã, eu quero ser melhor do que hoje. Isso só é possível em Cristo, porque Ele está sempre nos aperfeiçoando e aperfeiçoando a nossa fé. O Antigo Testamento, ele mostra que Deus preparou Abraão e lhe fez promessas grandiosas. Porém, para que essas promessas forem cumpridas, ele deveria se tornar perfeito aos olhos do Senhor. Por isso que a nossa vida com Cristo é um processo diário de relacionamento, para que a cada dia, em Cristo, possamos nos aperfeiçoar e fortalecer a nossa fé. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Íntegro quer dizer perfeito, inteiro. Não viva pela metade. Não seja bom só numa área. Não seja uma ovelha correta, honesta, só numa área da vida. E na outra você é um homem, uma mulher corrupto. Um homem, uma mulher que não pratica o bem nessa área. O que adianta? Íntegro quer dizer inteireza, quer dizer integridade, quer dizer seja um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus por inteiro. Você está no seu trabalho? Entenda, você é um filho, uma filha de Deus. Você está com a sua família? Entenda, você é um filho, uma filha de Deus. Você está nos seus relacionamentos interpessoais? Você é filho, filha de Deus. Você está dentro da igreja? Você continua sendo filho. Seja a mesma pessoa sempre, íntegra. Sabe por que eu falo isso? Tem muita gente na igreja louvando a Deus e glorificando a Deus, saiu ali, passou da porta para ir embora, é outra pessoa. Gente, isso tem muito, muito. Eu conheço um monte. Mas não é isso que Jesus quer, que Deus quer. Certa vez Deus disse, quando Abraão estava com 99 anos de idade: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande, ou seja, caminhe, ande, percorra a carreira que eu te propus, continue a sua jornada, segundo a minha vontade, e seja íntegro. Isso ele disse para Abraão e está dizendo nesta manhã para mim e para você. Sabe, Jesus pede para nós cristãos que sejamos assim, íntegros. Isso não significa viver uma vida sem pecado, mas sim que devemos ser íntegros em nossos comportamentos e obedientes à palavra de Deus, porque ela que nos dá essa inteireza de ser humano, de pessoa, porque a palavra de Deus nos completa e nos reestrutura, por isso que a gente fala que é nova criatura, aqueles que estão em Deus, em Cristo, porque nos tornamos uma estrutura nova, uma pessoa inteira, uma pessoa íntegra. Jesus está disposto a nos abençoar, mas assim como Abraão, precisamos nos preparar para receber as bênçãos de Deus, porque dessa forma, estando prontos, sabemos administrá-las. E por mais que pareça impossível mudar alguma coisa na nossa vida, não conseguimos colocar a nossa fé em Jesus Cristo para que as coisas mudem, se não estivermos no centro da sua vontade. No centro da sua vontade. Eu quero finalizar lendo um versículo com vocês que está em Hebreus,
capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, devemos nos livrar, deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que possamos correr a carreira que nos foi proposta, o caminho que Jesus nos deu. Lembra no início do devocional que eu li para vocês um versículo, que é o versículo de introdução, que no final do versículo, quando Jesus Cristo diz: não perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, Evangelho de João capítulo 14, versículo 1 em diante, no final ele disse: vocês conhecem o caminho, vocês conhecem o caminho. Então, essa carreira, esse caminho que nos foi proposto por Deus, devemos correr com perseverança. Essa corrida, esse caminho, essa carreira que nos foi proposta. Só que não de qualquer jeito. Ele diz nesse versículo: tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o mais interessante desse versículo diz assim: ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Você imagina Cristo caminhando para a cruz, alegre? Você imaginou Jesus na cruz, alegre? Pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Porque Jesus Cristo olhou além da cruz. Por isso ele estava alegre. Por isso ele estava feliz. Por mais que o seu corpo não expressasse isso, mas o seu espírito, a sua alma, estava radiante. Sabe por quê? Porque quando Cristo olhou para a cruz, ele olhou além da cruz, que foi a alegria que foi proposta para ele, que ele ia salvar a humanidade, salvar todo aquele que nele crê. Então, quando ele olhou para a cruz, ele olhou além da cruz. E sabe o que ele viu além da cruz? Eu e você. Eu e você. E por isso ele suportou a cruz, desprezando a vergonha que ele estava lá passando. Ele suportou a cruz. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começa nele. A nossa fé é por ele. A nossa fé é para ele. Continue a sua jornada. Entenda que Jesus continua trabalhando. Entenda que Jesus continua trabalhando. Ele continua intercedendo por nós. Ele continua nos guiando na sua verdade. Ele nos ajuda a vencer o inimigo. E ele está aperfeiçoando a nossa fé nele a cada dia, crescendo de glória em glória, de graça em graça, em Cristo. Amém, queridos? Deus continua trabalhando. Jesus Cristo não parou de trabalhar por mim e por você. Creia nessa palavra e viva uma vida plena em Deus. Amém? Esse é o devocional de hoje. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito, e que você possa, em Deus, em Cristo, viver uma vida em paz. É possível? É possível. Deus não disse eu vim, Jesus Cristo não disse eu vim para que tenham vida e vida em abundância à toa. Precisamos ter uma vida plena em todas as esferas dela. Existem lutas? Existem. E existirão. Enquanto estivermos vivos, teremos gigantes e desafios para enfrentar. Mas venceremos cada um deles porque já foi vencido em Cristo e viveremos em paz. Essa paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos orar, queridos.
Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração. E para que a gente possa ter essa palavra ecoando toda no dia de hoje, no nosso coração, e que a gente possa viver alicerçado nela. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por este momento, obrigado por nos trazer diante da Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela é vida em nós. Obrigado por nos ensinar que o Teu Filho amado, Jesus Cristo, e o Senhor continuam trabalhando ao nosso favor, movimentando as águas da nossa vida. Obrigado por sempre estar, Senhor, intercedendo por nós diante de Deus. Sempre lembrando-nos que a sua morte na cruz do Calvário não foi à toa. Que o Senhor morreu, ressuscitou por mim e por todos aqueles que estão aqui comigo online e por aqueles que assistirão depois. Que a sua morte e a sua ressurreição nos trouxe vida, porque essa morte era nossa, porque como pecadores era o que merecíamos, a morte. Mas através do Senhor Jesus Cristo fomos justificados, restaurados, reconciliados com o Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por esse tão grande amor que é impagável, não temos como retribuir. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, receba a nossa vida como uma entrega genuína, completa e como um agradecimento por tudo que o Senhor fez por nós. Que a nossa vida seja conduzida pelo Teu Espírito, que o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso decidir esteja centralizado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a nossa vida, Pai, seja uma vida cristocêntrica, ou seja, plenamente em Cristo. Que possamos viver de acordo com a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Que possamos trilhar e continuar o caminho que foi proposto para cada um de nós. Que possamos correr a corrida que nos foi proposta com fé, com ousadia, com coragem, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, o próprio Jesus Cristo, que nos fortalece, nos levanta, nos dá força. Por isso, Pai, que nesta manhã te pedimos, renova a Tua presença em nós, que nossa vida seja repleta de paz, de alegria, e que possamos ter a discernimento e a sabedoria suficiente para escolher o bom caminho e caminhar o caminho da bênção que o Senhor nos propôs. Que possamos vencer o inimigo, que possamos vencer tudo aquilo que nos aflige, nos preocupa. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora neste momento, que tudo aquilo que não provém da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo caia por terra agora, em nome de Jesus. E que em nós só se ache a paz, a alegria, a Tua graça repousando sobre cada um de nós. Pai, eu peço por aqueles que estão online com a gente, que a Tua boa mão esteja os tocando agora. Que eu sei, Pai, que basta uma palavra do Senhor, tudo muda, tudo se restaura, tudo se transforma. Não ficaremos do mesmo jeito diante da Tua presença. Por isso, Pai, visita agora cada casa, cada lar, cada família. Visita a casa, os filhos, a família, os negócios. Visita cada coração, Senhor. E que essas pessoas possam ser transformadas pela Tua palavra. E que elas possam entender e viver nessa certeza de que o Senhor continua trabalhando em favor de cada uma delas. Abençoa, Pai, por completo, que todas as esferas da vida deles sejam tocadas agora pelo Teu Espírito. E que haja, Senhor, um derramamento do Teu Espírito e um avivamento no coração de cada um deles. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão depois. Que esta mesma palavra, essa mesma presença os visite. Visite a casa, a família, os filhos, e que eles possam ser transformados por esta palavra, sustentados e alimentados completamente. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por este novo dia, que possamos trilhar o dia de hoje cheio da Tua graça, do Teu favor e das Tuas bênçãos sobre nós.
nos guarda, nos protege, nos livre de todo mal, e que ao chegar no final do dia possamos estar com a consciência tranquila de que combatemos o bom combate, que completamos o dia, guardamos a nossa fé e vamos descansar no Senhor, para que um novo dia venha com a Tua presença sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que Deus possa fortalecer o seu coração. Amém? Voltamos ao nosso horário normal, às 6 horas da manhã, né? Eu sei que houve essa mudança aí, e essa mudança para as 8 horas da manhã, ela sempre vai acontecer na primeira semana de cada mês. Então, na primeira semana de cada mês, eu estarei saindo do horário das 6 horas e indo para o horário das 8. Como eu falei, é um compromisso que eu tenho na igreja, sempre na primeira semana do mês, tá bom? Depois que passou essa semana, volta ao normal, às 6 horas da manhã, como hoje, tá bom? Então agora, só mês que vem, no início da semana, lá do mês, que eu vou mudar o horário novamente, mas eu aviso, fiquem ligados aí nas minhas mídias, né, nas redes sociais, e eu aviso quando for, tá bom? Que vocês possam ter um final de semana maravilhoso, que vocês possam ser extremamente abençoados e abençoadas por Deus. Que Deus possa estar guiando vocês no caminho da verdade. Nunca esqueçam, Jesus continua trabalhando. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estarem aqui e vamos caminhando junto. Hoje vamos ler o Salmo 92, seguindo aí a nossa jornada da leitura dos Salmos, tá bom? Não faça desse devocional o único momento seu com Deus. A sua vida deve ser uma vida com Deus e não momentos com Deus. É uma vida com Deus. Ao terminar esse devocional, continue percorrendo o seu caminho, a sua carreira, e viva com Deus o tempo todo, a todo instante, porque é isso que Ele quer, manter um relacionamento fiel com você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fica aqui o meu carinho. Obrigado pela presença de vocês. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de oração. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.